você, telespectador da TV Câmara, estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje vamos falar de regimento interno aqui da Câmara Municipal. Para isso eu estou recebendo o vereador Beto Canguçu, a Adriana Dorazio dos Santos, jornalista do jornal A Tribuna, e Regina Maria Estrângulo Brandeburgo, do membro da HPCI, Grupo Ação Pró Cidadania. Vereador, o senhor tem uma comissão de estudos e nós estamos chegando nos finalmente. Conta um pouquinho para o telespectador da TV Câmara. É um prazer aqui poder compartilhar nesse programa da TV Câmara com a participação da Regina, que é uma assídua frequentadora das sessões aqui da Câmara, desde 2001, né, Regina? Tem acompanhado todo o processo de debates e aprovação dos projetos na casa, e da Adriana também, que recentemente tem acompanhado conosco também todas as sessões. E nós chegamos, Luciano, também, mais uma vez, prazer estar contigo aqui, viu? Nós chegamos na sessão dessa última terça-feira ao final de um processo exaustivo, porque demandou debates, muitos debates, estudos, e principalmente, eu acredito que foi a conclusão de um processo que em si foi um processo exitoso. Nós começamos esse debate no ano passado com a aprovação de um projeto de resolução que criava a Comissão Especial de Estudos para tratar do regimento interno. Decidimos por uma metodologia participativa dessa comissão, né? Tivemos 9 audiências públicas, onde foram convidados, além dos membros da casa, os vereadores, tanto os integrantes da comissão como os demais vereadores, e a sociedade civil, para participar de um processo de debate sobre o regimento interno. Porque, no meu entendimento, o regimento interno é uma das normas aqui desta Casa Legislativa, das mais importantes, porque é a que disciplina o debate, é aquela que iguala os vereadores, independente de ser vereador de situação ou de oposição, e que ela, de uma certa maneira, disciplina o debate participativo e legislativo dentro desta Casa, né? No sentido de você ganhar avanços, no sentido de uma maior participação popular, e mesmo de você fortalecer o legislativo como um poder, né? E essa foi a preocupação, de fazer um debate bastante aberto, obtendo da sociedade civil a participação. Apresentamos o relatório final por volta de setembro, e desde então estávamos aguardando o projeto vir à votação. O presidente Walter Gomes, nessa legislatura, assumiu um compromisso conosco de colocar o debate, e o fez. E nos últimos 4 meses, por 2 sessões em cada mês, estamos debatendo exclusivamente regimento interno. Então, aí nessa última terça-feira, dia 9 de dezembro, nós concluímos o processo de votação, com a votação de todas as emendas, né? Então, até disse em justificativa na sessão de encerramento, que eu acho que da primeira vez, desde 1990, a Câmara se debruça a discutir o regimento interno como um todo, de forma estruturada, de forma organizada, porque o nosso regimento interno ele data de 1990. De lá para cá houve pontualmente algumas alterações, mas estudar o regimento interno na sua magnitude, em todos os seus artigos, foi a primeira vez que a Casa se debruçou nesse sentido. Então, apesar de nós não termos conseguido avançarmos alguns pontos que eu acho que seria importante ter avançado, do ponto de vista da participação popular na Câmara, e mesmo no fortalecimento das ações fiscalizatórias dos vereadores, eu considero um avanço a gente ter feito esse debate. Conseguimos aprovar algumas emendas, e apesar de não ter conseguido aprovar outras, eu acho que o balanço que eu faço é extremamente positivo por esse detalhe. Depois de 24 anos, a Câmara se debruçou em discutir o regimento interno, que eu acho muito importante. Adriana, jornalista, colunista do jornal A Tribuna, você acompanhou para e passo, e você tem um artigo que escreveu hoje. Obrigado pela sua presença. Qual foi o seu posicionamento sobre essa reforma, digamos assim, no regimento interno da Câmara? Oi, Luciano, bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, Regina. Bom dia, Beto. Eu achei muito positiva a iniciativa do vereador Beto em querer atualizar essa legislação. Não se pode pensar em um regimento interno com mais de 25, 24 anos em vigor, né? A realidade da política é muito dinâmica, então nós precisamos de leis de regimento interno que acompanhem as modificações que o legislativo precisa. Eu só fiquei um pouco triste ontem na sessão, quando os
as últimas emendas, que eram consideradas mais polêmicas, não foram aprovadas pontos importantes como a tribuna livre e a legislação participativa, que aumentariam a participação popular no legislativo. Com regras bem definidas, com certeza seriam emendas que trariam muitos benefícios para a Câmara. Talvez sejam pontos que possam voltar à discussão no ano que vem, depois do recesso. Eu acho que seria muito válido os vereadores repensarem nesse ponto, porque a iniciativa da tribuna livre, que traz para a Câmara os movimentos sociais e pessoas com pesquisas, com projetos, com iniciativas de destaque na sociedade, incentivam iniciativas positivas, resultados, professores e pessoas que são destaques na cidade e na região, e especialmente o projeto da legislação participativa já se provou um grande sucesso, porque essa iniciativa da Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, atualmente deputada, ela, em 10 anos que ela ficou em vigor, em 2001, essa iniciativa completou 10 anos, ela já somou mais de 365 projetos de leis, emendas e modificações na lei vindas da iniciativa popular. Então vejam que bacana que é o resultado da participação popular em conjunto com os vereadores, com os deputados, com as pessoas, né? Em geral. Dona Regina, obrigado pela sua participação. A senhora é do Grupo Ação Pró Cidadania. Não perde uma sessão ordinária da Câmara. E eu conheço a senhora há muito tempo. A senhora acompanhou também. Agora eu faço uma pergunta. Por mais que a Câmara esteja aberta, nós não temos uma grande participação popular, a não ser em fatos pontuais. A senhora que está sempre aí, a senhora detecta o que nesse intermédio entre a população e o legislativo? Luciano, bom dia para todos, bom dia para a população que nos assiste. Olha, a experiência que a gente tem, que são 15 anos que nós estamos sentados aí no plenário, observando as sessões e registrando, a gente percebeu que a população já participa mais. Mas é como você falou, são aspectos pontuais, né? Só o que lhes interessa. Muito assim, muito pessoalmente. Questão de salário, ou questão de saúde. Mas a população, eu acredito e percebo que de mandato a mandato eles têm participado melhor. E agora falta exatamente esses espaços, horários que a população poderia estar presente, né? Por exemplo, a gente abordou o problema da audiência pública, né? De principalmente ser feito à noite ou variar o horário para vários segmentos poderem participar. Esse ainda é um aspecto que esse ano ainda eles tentaram fazer num dos orçamentos, acho que até foi no orçamento municipal. Mas, antigamente, era só virar vigia, era de dia. E as pessoas que trabalham não podem participar. Então, a gente tem que criar espaços para a população poder vir. E, inclusive, começar uma outra cultura que não é a cultura de pedir favor aos vereadores. Porque, infelizmente, a Câmara ela recebe as pessoas muito para que eles venham solucionar alguma dificuldade pessoal, né? Mas uma coisa sempre para o coletivo, o aspecto para o coletivo que faz bem para a população ou para um determinado segmento, isso daí ainda é muito fraco. Dona, olha, só para dar uma colocação, o vereador é a autoridade mais próxima da população. Então, quer dizer, a gente tem, isso é cultura desde a época da ditadura.
As pessoas vêm geralmente no Legislativo, não é só Ribeirão, não é privilégio de Ribeirão, não. Legislativo de todo o Brasil, vem em troca de favores pessoais, tá certo? O vereador atende por elegância, porque o gabinete está aberto, tem assessoria que recebe e ele mesmo atende. Mas o vereador Beto tem um trabalho muito importante, porque ele vai junto à população. E ele ouviu as reivindicações, e o senhor tentou colocar dentro daquilo que o senhor pegou de reivindicações em prática no regimento. Qual foi a sua dificuldade, vereador? Exatamente, Luciano. A gente quis fazer de todo esse debate do regimento interno um grande processo participativo de discussão do funcionamento da casa, né? Então, essa metodologia que nós optamos por ela, por audiências públicas, por eixos temáticos, foi no sentido tentar, já num processo, num exercício de aproximação entre os vereadores e a população no debate das questões internas. Qual que era o nosso objetivo principal no regime interno? Havia muitas alterações a serem feitas, até algumas do ponto de vista do tempo, né? O regimento data de 90, algumas questões precisavam ser atualizadas nesse novo cenário de painel eletrônico, de mudança da tecnologia da informação, algumas questões que eram necessárias, digamos, óbvias para serem alteradas. Mas qual que era o nosso objetivo principal, Luciano? Era você possibilitar uma maior interação entre a Câmara e a população, através de você criar espaços institucionais no funcionamento da casa para participação popular, chamar as pessoas a participarem e virem mais à Câmara para o debate legislativo. E um segundo aspecto, Luciano, era fortalecer a própria Câmara como um poder, né? Eu sempre falo muito isso, às vezes, em alguns encaminhamentos. Nós fazemos parte de um poder legislativo, né, que é autônomo, que é independente e que tem responsabilidades concomitantes com o poder executivo, né, esse que aparece mais e que tem mais atribuições do ponto de vista do funcionamento da cidade. E nesse aspecto, algumas emendas que eu achava importante serem aprovadas não foram aprovadas, porque seria necessário, no meu ponto de vista, que os vereadores, ao analisar as questões, tentassem se abstrair assim, de uma situação de ser vereador de situação ou ser de vereador de oposição. Seria importante que todo mundo saísse, né, vamos pensar numa figura de linguagem, saísse dentro desse figurino de vereador de situação de oposição e pensasse como poder legislativo. O que fazer para melhorar o funcionamento do poder legislativo, né? E muitas questões aqui que não foram aprovadas porque os vereadores se comportaram, penso eu, como da base contra a base. Como sendo da base ou como sendo de oposição. Eu sei que talvez a gente não consiga abordar todas as questões no programa de hoje, mas eu relacionei algumas questões aqui que eu achava importante nessa questão do legislativo se fortalecer, né? Primeiro, eu acho que a possibilidade, a emenda 4, de que as comissões permanentes se manifestassem também sobre assuntos provocados pela sociedade civil. Hoje a comissão permanente ela só se manifesta em cima de projetos de iniciativa dos vereadores. No regimento interno, a gente abriu a possibilidade das comissões permanentes de justiça, de finanças, de educação, de saúde, se manifestarem também com parecer, com estudos, a pedidos da sociedade civil. Um determinado grupo veria até a Câmara com uma determinada demanda, protocolaria um documento, a Comissão de Justiça poderia se manifestar sobre essa questão, dentro desse objetivo de aproximar a sociedade do legislativo. Tentamos redefinir o número de comissões permanentes, né? A Regina, que acompanha há muito tempo aqui, nós temos, me parece que 20 e poucas comissões permanentes. E a maioria delas, a Regina sabe, que não funciona, não tem uma reunião por ano, né? E aí a gente vê todo dia, nas sessões ordinárias, uma infinidade de comissões especiais de estudos, que também é um instrumento importante, mas muitos desses estudos feitos pelas comissões especiais poderiam ter sido feitas pelas comissões permanentes, tá certo? Se fossem comissões que funcionassem. E por que não funciona? Como tem muitas comissões, a gente tem que repetir, os vereadores têm que participar de 2, 3, 4 comissões. E a gente sabe que é muito dinâmico o trabalho dos vereadores e o tempo é escasso. Então, a ideia é de ter enxugado um pouco as comissões permanentes para poder possibilitar efetivamente que elas funcionassem. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. E como ficou, e a CPI? Como está sendo tratada pelo novo regimento? Isso, essa é uma outra questão, né? A CPI,
também tentamos aprovar uma emenda no novo regimento interno, estabelecendo um prazo para a existência da CPI. Hoje você aprova uma CPI e tem, pelo regimento interno, pode funcionar concomitante 5 CPIs. A partir da 5ª CPI, fica na fila aguardando a conclusão de uma dessas 5 em funcionamento. E aí que mora a questão, né? As CPIs, elas não têm prazo para terminar, então muitas vezes a CPI é utilizada como também uma maneira de você garantir o não funcionamento de comissões investigativas dentro da casa. Então, pela emenda, qualquer CPI poderia ser prorrogada uma única vez, tá certo? Mediante a apresentação de um relatório parcial que justificasse a prorrogação da CPI. Tanto a CPI como a Comissão de Estudo também propusemos essa mesma emenda. Então você poderia ter uma CPI, Luciano, com prazo máximo de funcionamento de 1 ano. Você propõe uma CPI de funcionamento de 120, 180 dias, com uma única prorrogação. Então, dentro de 1 ano, obrigatoriamente, todas as CPIs da casa teriam que ter o seu prazo final. Tá certo? E com isso você abriria possibilidade de que novas CPIs se instalassem no decorrer desse processo. Também não foi negado, penso eu, porque alguns vereadores pensaram muito mais como vereadores de base ou de situação do que propriamente como fortalecer o papel do Legislativo. E a CPI é um instrumento muito importante do vereador, do Poder Legislativo, de você fiscalizar atos possíveis e irregulares do Poder Executivo. Também não foi aprovada esta emenda. Uma outra emenda também, que eu acredito que era importante nesse processo de fortalecimento do Poder Legislativo, era a emenda que tratava das urgências dos projetos com urgência especial. Não foi uma nem 2 vezes, que muitas ocasiões em que a prefeita municipal encaminha, não essa prefeita, todos os prefeitos, encaminha projetos para a Câmara, num dia pede urgência e vota na sessão seguinte. Então, o vereador muitas vezes tem 48 horas de prazo para discutir um projeto com muitos artigos, um projeto estruturante de algumas políticas públicas, e não tem nem tempo de você poder conhecer todos os artigos, pesquisar, analisar as implicações. Então, nós tentamos mudar a questão da urgência, impedindo que essa urgência fosse de uma sessão para outra, instituindo 15 dias de prazo para que os projetos fossem analisados, aqueles que deram entrada com pedido de urgência. Porque em 15 dias acho que seria um tempo razoável para que os vereadores se debruçassem sobre o projeto. E também não votassem no projeto só porque é a favor, porque é da base da situação, ou votasse contra porque é da oposição à prefeita. Mas um tempo para que o legislador, o vereador, analisasse o projeto como um todo, né? Você que é colunista da parte política, você fica à vontade para fazer questionamentos para o vereador. Você está aqui também para isso, viu? Podemos aqui também interromper, cruzar a conversa. Você pode, se você achar, a senhora também, viu, Regina? Só que acompanha sempre todas as sessões, está bem inteirada. A senhora, por favor, já fica à vontade, né? Mesmo porque a senhora faz análise do comportamento de cada parlamentar, não é isso? Eu queria... Pode ser. Eu queria, assim, dar uma contribuição nesse aspecto. Quando da comissão de estudo do regimento, eram 9 vereadores que eram membros. E, inclusive, o GAPSE contribuiu muito para esse estudo, porque como a gente tem experiência desde 2006 de estar acompanhando as comissões de estudo, o que a gente percebe? Que sempre é a presidência e um ou outro membro que participa realmente. Então, há uma falha, e o Beto tentou garantir isso com emendas, da participação ser maior. Se você se diz membro de uma comissão, você teria que estar presente nas reuniões, certo? E então é uma das coisas que é uma pena que não foi negada as emendas relativas a isso. Em relação às CPIs também, por exemplo, esses dias eu fiz um levantamento e eu inclusive mandei e-mail para os vereadores que são presidentes, pedindo para eles resolverem ou passarem. Por exemplo, o presidente Walter, ele tem 3 CPIs
ainda estagnadas. E com isso está barrando. Ele até passou umas CEs para outros vereadores, já que ele está na presidência da Câmara, e não pode tocar as comissões de estudo. Mas é uma falha geral dos vereadores, principalmente dos presidentes de CPI. Eles teriam que estar agilizando a CPI e é o caso, fazer um relatório parcial, se por exemplo, está parada por falta de documento. Então, aí eu questiono, vereador, dentro do que a dona Regina está falando, a falta da participação popular leva a isso. Isso, porque eu acho que assim, né, Luciana, eu sempre costumo dizer que o papel da população na política não pode se dar apenas na época da eleição, né? Sim. Nas vésperas da eleição, debatendo, votando ou não votando, criticando ou não criticando o candidato. Eu acho que a responsabilidade do eleitor, ela não termina com a eleição, ela começa com a eleição. Ela elege o seu representante. Agora, eleger representante não significa passar um cheque em branco para ele, para que ele possa fazer o que ele quer, né? A população tem que acompanhar para e passo o seu representante, né? E uma maneira de acompanhar seria participando das sessões da Câmara, ou assistindo às sessões pela TV Câmara, ou principalmente vindo numa comissão, num trabalho numa comissão permanente, numa comissão de estudos, porque as pessoas também têm uma visão muito equivocada, Luciano, do parlamento, né? Eu acho que o parlamento é criticado e tem que ser criticado mesmo, mas as pessoas acham que na política só tem coisa ruim e só tem aspectos negativos. Eu acho que tem muitos vereadores, né? Eu acho que todos os vereadores aqui desta casa se esforçam por fazer um bom trabalho, né? Através das comissões de estudos, através das comissões permanentes. Eu acho que poderia melhorar mais ainda a atuação dos vereadores na medida em que a sociedade participasse mais e cobrasse, exigisse pessoalmente. Então, esse trabalho da comissão, quando a gente propôs algumas emendas com relação, por exemplo, ao horário de funcionamento das comissões, a diminuição do número de comissões para não sobrecarregar o vereador, tem colega vereador que está presente em 4 comissões permanentes, além das comissões de estudos. Eu até outro dia eu brinquei, que tem vereador que se marcasse uma comissão por dia na semana, não consegue concluir em 7 dias, porque ele está participando de 3, 4 permanentes e deve ter mais 3, 4 comissões de estudos que ele está presidindo. Então, não é racional um funcionamento dessa maneira. É preciso que a população participe, mas também que o vereador teria que ter uma outra visão, no sentido de que a gente poderia ter reduzido um pouco o número das comissões permanentes, melhorado a questão do tempo de funcionamento das comissões de estudos e da CPI, para possibilitar um resultado mais concreto e objetivo do seu trabalho, né? Nas nossas conversas durante as sessões, eu até comentei que eu achei bacana a sua via aí do regimento interno, com todas essas marcações, né, de todas as alterações que foram feitas, porque realmente é um trabalho muito complexo, porque são 290 emendas ao todo, né, no regimento 290 interno. artigos, né? 290 artigos. Teve 98 emendas. 98 emendas. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. De todos os vereadores da Câmara, quantos você acha que tem certeza de tudo que foi mudado? Eu não poderia, não teria condições de fazer essa avaliação do trabalho individual dos colegas, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua avaliação, a população tem que acompanhar, né? Agora, uma coisa eu posso dizer, Adriana, primeiro a Regina já falou, né? A nossa comissão especial de estudos, se não me falha a memória, ela era composta por 7 ou 9 vereadores, né? 9 vereadores. Infelizmente, nem todos participaram do processo das audiências públicas, né? Tem outros que nem assessor não mandou. Isso, alguns mandaram um assessor para acompanhar. Então, também durante a votação, eu sempre fiz muito questão de frisar, vocês podem testemunhar isso, de que aquelas emendas não eram emendas do vereador Beto Canguçu, mas eram emendas da Comissão Especial de Estudos, né? Agora, infelizmente, óbvio, penso eu que por outros compromissos não puderam participar, alguns mandaram representantes, outros não. Mas o relatório final, Luciano, Adriana, foi encaminhado para cada vereador em setembro. Eu apresentei na tribuna da Câmara, né, o relatório final, um resumo das emendas aprovadas e do trabalho final da comissão.
E de setembro, todos os vereadores, e posso dizer que, no mínimo por 3 vezes, receberam um e-mail do meu gabinete com o regimento interno alterado. E fiz isso de diversas maneiras, né? Inclusive, na última agora, eu mandei esse caderno aqui, que você gostou dele, com as orelhinhas aqui, onde a gente tabulou o regimento interno, como é atualmente, como ficaria com as emendas, inclusive com destaque colorido daquilo que foi alterado. Então, todos os vereadores, pelo menos, tiveram, por 3 oportunidades, oportunidade de analisar o regimento interno. Durante as sessões, também uma coisa que ficou clara, em algumas sessões desse processo de votação, o quórum foi bastante apertado. Nós tínhamos presentes na sessão, Luciano, 12 vereadores, que era o número mínimo para funcionar, né? Então, numa casa de 22 vereadores, em 2 ou 3 oportunidades, nós tivemos o número mínimo de funcionamento. 10 vereadores, não saberia dizer quais os que participaram ou não agora neste momento, mas não tiveram presentes. Não sei se porque tinham outros compromissos, por mais que o compromisso do vereador de terça e quinta é com as sessões das 18 às 22 horas. Mas talvez por não entender a importância do debate do regimento interno. Mas não sou eu que vou fazer a avaliação do trabalho individual de cada um, né? O nosso esforço foi no sentido de envolver a todos os vereadores nesse debate. E agora, nas 2 últimas sessões, eu acho que nós tivemos um quórum bastante alto. Aí tentamos, antecipadamente da reunião, fazer uma discussão de aglutinar algumas emendas consensuais, o que possibilitou, inclusive, a gente terminar no prazo previsto. Vereador, nós vamos voltar a esse ontem. assunto, mas o tempo urge, né? Já está acabando? Eu quero agradecer a presença da Adriana, a presença da Regina, a sua presença, vereadora, a sua audiência, e até o próximo ponto do encontro, se Deus quiser.